Jair Ventura, aqui por o Reinaldo, da nossa querida Itapuã FM. Jair, primeiro parabéns aí pela classificação, um jogo complicado por tudo que girava em torno dessa partida, pelo que a gente viu no jogo passado lá no Maracanã, e eu queria saber de você o que é que foi determinante para essa classificação hoje, visto que em muitos momentos o Vitória soube sofrer e o Arcanjo esteve muito bem no jogo, mas eu quero saber de você o que foi determinante aí para essa classificação heróica do Vitória. Boa noite. Primeiro, parabenizar a nossa torcida. Mais uma linda festa. Nos pegaram na nossa concentração, nos trouxeram até aqui, fogos, atmosfera, uma energia muito boa. E isso traz para dentro do vestiário, com certeza. Fora o trabalho que é feito dia a dia, a dedicação, a entrega dos nossos atletas, que são os protagonistas do jogo, são os responsáveis pela essa classificação. Mas eu falei uma coisa hoje no nosso fechamento ali, da energia. A gente está próximo de completar 8 meses aqui, já passamos dos 40 jogos, e eu nunca vi um vestiário como hoje. A nossa reza foi de arrepiar, a energia de todos nós, assim, sabe? E quando as coisas, essa sinergia tá junto, dentro e fora, né? Com a nossa torcida, não só a nossa torcida, presidente, diretoria, staff, que é maravilhoso que nós temos aqui, a gente faz o que acontece hoje. Com certeza, a gente sabe, é chover no molhado, elogiar o Flamengo, já fui criticado algumas vezes para falar não podia falar de orçamento, não falar de coisa, parece que a gente está se apequenando, mas a gente foi uma constatação. Hoje eu estava vendo, antes de começar o jogo, só brasileiro tem 7 na pré-lista. Né? Eles passam acho que de 12 ou 13 total na Copa do Mundo. É o time que deve ceder mais jogadores para a Copa do Mundo do mundo inteiro. Então é uma classificação muito importante para todos nós. Mais pés no chão, já tem o Bragantino, depois já tem a Copa do Nordeste. Feliz que a gente está vivo nessas 3 competições. Acho que era mais que normal, a gente não fica aquela coisa, tinha que provar que todo mundo falou que o Flamengo ia passar. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores, com o Brasil, brasileiro, um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não. Então é mais que normal que eles fossem o favorito. Eu não uso isso dentro do vestiário, né? Tem amigos treinadores que colam, que falaram que a gente, aquela coisa que, né, que não vai ganhar, que não sei o quê. Não, acho que é mais que normal que quem investe mais passa a ser o favorito, principalmente o Flamengo, pelo elenco, mas hoje a gente provou que com organização, trabalho, dedicação, né? O segundo gol foi de uma jogada ensaiada, fico feliz. Eu tenho uma promessa que eu faço com os atletas: quando tem gol de jogada ensaiada, tem que dar um dia de folga, então amanhã é folga para eles já sabem, vão descansar. Pelo justo, né, merecido, pela jogada ensaiada, então, e o gol, né? É sempre difícil encontrar o Flamengo nessa competição, particularmente, né? Eu não sou muito de falar da gente, né, como comissão, mas é a terceira vez que a gente enfrenta o Flamengo na Copa do Brasil, 2 vezes na semifinal, em 2017 a gente foi eliminado, 2018 a gente passou e hoje de novo a gente passou, então fico feliz de ter conquistado, mas ajudar de alguma maneira os meus atletas a conquistar essa classificação e eliminar esse time que é o maior time de investimento da América do Sul no momento. Bom, Jair, eu imagino que você ainda não tenha sentido a repercussão nacional desse feito de hoje, derrubar o Flamengo na primeira fase da Copa do Brasil, a 5ª fase para todos, mas é a primeira fase para eles. Quebrar um tabu de 13 anos, que o Vitória não venceu o Flamengo aqui no Barradão, quebrar a invencibilidade do Flamengo e mostrar um futebol coeso o tempo todo, uma defesa firme. O Flamengo tentou de tudo, a defesa do Vitória estava bem postada, um esteio, e todos ali na dedicação, seguindo aquilo que você sempre nos passa, nos diz aqui nas coletivas, que você está fazendo um trabalho, e principalmente, foi a primeira coisa que você disse quando chegou aqui, trabalho motivacional, que você gosta muito de fazer isso. Alguns treinadores não gostam, mas você faz, e a prova está aí. Está aí mais um grande sucesso, mais um dia exitoso, e uma grande vitória que vai deixar a torcida em êxtase até domingo chegar. É verdade, a torcida tem todo o direito, né? Mas daqui a pouco não, né? Já passou de meia-noite, vai dar quase 1h da manhã, a gente já tem o Bragantino, um jogo muito difícil lá, uma equipe muito qualificada, jovem, de muita força, né? A gente foi lá o ano passado, foi muito difícil.
e a gente está com bastante desfalques, né? Perdemos da linha de 4, 3 atletas, 2 de situações contratuais, né? Mais o Ramon suspenso, então a gente vai ter que mais uma vez se reinventar, mas vamos lá, usar a força do nosso elenco, deixar esse jogo de hoje que já passou, é importante comemorar pelo tamanho do jogo, pelo tamanho do adversário, mas já pensar agora virar a chave do Campeonato Brasileiro. Jair, Thiago Tolentino, Rádio Federal Salvador. Você foi muito contestado quando falou que o Eric era o jogador mais importante do futebol brasileiro. Teve gente que riu, que criticou. Você reforçou isso e hoje ele fez mais um gol à sua cara, né? Recebeu da direita ali, cortou para a esquerda, fez mais um golaço. Então, o que dizer para essas pessoas que te contestaram tanto quando você falou que um cara que tem números tão absurdos na temporada, que criticaram, né? Que falaram que, enfim, não era esse jogador todo, né? Normal, isso faz parte. Hoje no futebol, quando a gente não vence, a gente também, o treinador é o cara que é mais criticado. E a gente está aqui para falar, só que eu tenho personalidade, infelizmente, né? Eu não vou estar aqui e falar o que todo mundo quer que eu fale, eu vou falar o que eu acho. E quem fala o que acha, paga caro por isso. Mas quem faz o que é o mesmo, fica na mesmice. Então, estamos indo. O Eric, com certeza, cada vez mais importante. Que chapada, né, meu irmão? Você é doido. Nossa Senhora. Então, é isso, né? E a jogada de saída com ele também. Um relato engraçado ali, o Baralhas estava falando agora. O Baralhas falou assim, ei, vai lá na jogada. Ele falou, não vou não, tô cansado. Ele, vai, porra, você vai na jogada sim. E ele saiu, foi lá, deu o drible. E a gente consegue o gol na jogada de saída ali. Um gol de voleio do Luan, que é perna direita, de perna esquerda, fez de perna direita. Graças a Deus, na minha vez. Obrigado, meu pai. E a gente consegue essa classificação aí. De repente 1-0 nos pênaltis, já estava todo mundo comprando antes do jogo, né? Você consegue fazer 2 gols no Flamengo, né? E conseguimos essa classificação heróica. Parabenizar meus atletas, que são os protagonistas e os responsáveis, junto com a nossa torcida. Que festa linda, né, velho? Nossa Senhora, não tem como. É isso aí, se achar que tem que ser muito... Você não sentir essa energia e não fazer alguma coisa diferente dentro do campo, a gente está no esporte errado. Agradecer a torcida também, que nos empurrou, fez a festa linda, e o nosso time correspondeu também com muita entrega, competitividade. É muito difícil marcar o Flamengo, é muito difícil, né, pela qualidade individual de tantos atletas, quando eles jogam praticamente num 2-2-6, né, cara? Então, 6 homens dentro da sua linha ali é foda. Você balança para um lado, eles vêm para o outro. Balança para um lado, eles vêm para o outro, e chute, e vem, cruzamento, e daqui a pouco você olha para o banco, vai entrar Pedro, vai entrar Cebolinha, né, cara da playlist, Cebolinha, seleção brasileira, né, campeão da Copa América, enfim, um jogador excepcional, enfim, deixa eu ver de uma olhada, mas parabenizar os meus atletas que conseguiram essa classificação. Jair, parabéns pela classificação. Queria que você falasse um pouco sobre o Zé Vitor, né? Um jogador que chegou há pouco tempo, mas vem evoluindo muito. Inclusive, hoje na zaga eu falei, velho, o Zé Vitor tá dividindo, ganhando todas no alto. É um jogador que briga, é um jogador que cria. E foi um grande acerto do Vitória, na minha opinião. Eu queria que falasse um pouco sobre o Zé Vitor. Bom, é uma partida do caralho que ele fez, né? De volante. Muita gente, de repente, achava... A gente teve uma briga boa aqui com a comissão também. Não, mas o Kaique te dá mais segurança, mas o Kaique não sei o quê. Falei, velho, não tem como tirar o Zé do time. E jogador não é bobo, né? O jogador sabe que quando o cara tá num bom momento, a mesma coisa, briga boa, René e Kaiser, né? A gente tem 2 noves hoje, num grande momento, que bom. Umas características um pouquinho diferentes, né? O caso é aquele cara mais de área, segura a personalidade, sustenta. O René mais de ataque espaço. Teve o escanteio do gol, foi a jogada do René, né? Que ele sai num contra um, no passe do Mateuzinho, ele sai num contra um contra o zagueiro da seleção brasileira e ganha, leva vantagem, o Rossi faz uma puta defesa, a gente faz o gol da jogada nesse escanteio. Então, feliz, né? A gente ainda tem o Renzo, que é mais um 9 de característica de estatura, também de marcação, de briga. Então, quando a gente ainda tem a galera para voltar do DM, então quanto mais opções, mais situações diferentes a gente pode fazer, como foi no Fluminense, de iniciar com 2 noves, né, porque a gente tinha perdido o Eric e Mateuzinho, criar alternativas. Então, fico feliz que a gente consegue estar vivo aí nessas competições, e essa classificação histórica, e com certeza vai ser lembrada por esses atletas que são merecedores do que esse ano a gente está vivendo. Jair, boa noite. Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico. Meus genuínos parabéns pela sua classificação, do seu grupo. O Vitória se mostrou muito unido em todos os pilares. Eu disse na nossa transmissão
que só quem vive o dia a dia do clube, e isso envolve todos os aspectos, acreditava na classificação do Vitória. Fora isso, ninguém acreditava, na minha opinião. E hoje você tira o Kaique Gonçalves, que, como você mesmo disse, estava sendo um dos seus pilares ali na defesa, mas ele entra no final do jogo com a cara de que estava totalmente fechado com a sua ideia. Eu queria que você falasse para quem está assistindo a gente nesse momento, em que momento foi que os jogadores e você e a diretoria entenderam que precisavam se fechar mesmo, comprar, seja qual for a ideia, porque só vocês acreditam no feito que aconteceu aqui hoje no Barradão. Cara, ótima observação. Eu fui auxiliar 10 anos, né? E eu tive muitos treinadores que não... A gente está falando de gestão, que é normal também o cara trocar e não falar com os atletas. Dá trabalho, né? Essa rotina que você tem de jogo, chamar um, explicar, falar porque... Mas eu gosto, né? E na hora que eu chamei o Kaique, expliquei o porquê do Zé, né? Ele falou, professor, vamos embora, tô contigo, pode contar comigo. A mesma coisa do Kaiser, né? É difícil pra gente, porque é um jogo que todo mundo quer jogar, né? O Kaiser tá mais tempo comigo, porra, tá me ajudando há mais tempo, só que eu entendia que para esse jogo o René era mais importante por características de atacar espaço, de ter mais velocidade. O Kaiser não é sobre quem é melhor ou pior. É igual o Pedro, fazer uma analogia, né? Pedro e Bruno Henrique. Por que vocês acham que ele começou com Bruno e não com Pedro? Que ele era sabedor que a gente ia se jogar, porque a gente precisava do resultado, e ele ganha mais velocidade com Bruno ou com Pedro? Com Bruno. Ele começou com quem? Com Bruno. Então é coisa, é leitura de treinador. E o Kaiser também entendeu da mesma maneira. Então essa sinergia é bacana, assim. Só que eu também acho que o jogador não tem que gostar de não jogar, né? Ficar no come e dorme não é legal, mas respeitar não só a decisão da comissão, porque eu falo, quando um cara saiu bicando a água e chateado porque saiu, a chateação não é comigo, a chateação é com o cara que está entrando. Você imagina você ver um companheiro puto porque vai sair se você vai entrar. Então, tipo assim, porra, eu não tenho direito de entrar também? Né? A gente tem que jogar e não ter as substituições. Então, é isso que eu tento passar para eles, e a gente vai no dia a dia, eles vão entendendo, e fico feliz de que a gente tem um ambiente maravilhoso e que as coisas vêm dando certo, né? Então, é mais ou menos isso a resposta. Boa noite, Jair. Hugo Araújo, Bahia Notícias. Parabéns pela classificação. O Vitória agora está entre os 16 melhores da Copa do Brasil. Queria saber se você tem alguma avaliação sobre os outros concorrentes que chegaram nessa fase da competição. O Papelinha ali até pós-jogo chegou a dizer que poderia vir um Remo para ele vingar aqui o rival da cidade. Queria saber o que você tem a dizer sobre esses classificados agora, essa fase da Copa do Brasil. Meu irmão, eu nem sei quem classificou. Eu sei que o Vitória passou. Só isso, pelo amor de Deus. Eu já tomei 2 de pirona ali foda. Sorteio que aquela mãozinha não seja tão violenta com a gente de novo, né? Puta que pariu. É, bom pra você, né? Fica ali vendo o Flamengo tocar a bola de um lado pro outro assim, ó. Fica ali pra tu ver se é bom. Envelheci uns 15 anos hoje. Vai. Vai tirar o óculos, tá me enxergando? Hoje eu tô... Tava chorando. Quer me dar um abraço? Não tem um problema, isso vai sair na mídia toda, tô vendo todo mundo amanhã nas resenhas me esculhambando, não tô nem aí. Hoje, quando for me cornetar, lembra do abraço. Hoje eu tô no misto de emoções boas e ruins. Aí depois eu até conto as boas e as ruins. Mas assim, aí já falando de emoção, eu me lembro que quando teve o sorteio, e aí botou lá, Vitória e Flamengo. Eu vi meio mundo de gente dizendo, pronto, acabou, o Vitória está eliminado. Acabou, o Vitória não joga mais. E vai tomar 8 de novo do Flamengo. Aí acontece o que aconteceu no Rio de Janeiro, vocês passam por aquilo, passam o jogo de novo, os mesmos erros, e hoje acontece isso daqui. Como treinador e aquele amante de futebol, qual é esse seu sentimento de hoje que você teve em relação, não só em si do resultado, mas por todo o processo do Vitória estar classificado para uma próxima fase, onde praticamente estava a mídia toda do eixo Rio, São Paulo, tudo, dando como o Vitória fora da Copa do Brasil? Cara, eu juro que isso não me afeta, das críticas, de a gente não ser o favorito. Acho que é mais que normal. Se você pegar o 19 para cá, o Flamengo já conquistou, é normal que não é contra o Vitória. Qualquer equipe que ele joga, ele passa a ser o favorito. De repente, contra o Palmeiras, também é um baita time, e ele também vai ser o favorito.
né? Pela situação deles terem esse elenco que tem. E isso aí te juro que não me afeta. Qual foi a outra? Desculpa. Você falou sobre o processo. Cara, primeiro parabenizar o Klaus, né? Que faz um jogo que foi como foi hoje. A gente sabe o que a gente passou. Eu acho que o Galindo perguntou da União, passou muito por tudo que a gente passou. Teve uma comoção muito grande da gente ter sofrido o que a gente sofreu lá no Rio e depois ter sofrido o que a gente sofreu no outro jogo consecutivo no Atlético Paranaense. Então isso nos uniu ainda mais, não só internamente, mas a torcida nos abraçou, a gente não é bobo, a gente sabe que fala assim, opa, os caras estão precisando da gente, e eles vieram com a gente. E juntos, unidos, a gente é muito mais forte. Muito mais forte. Então essa união foi da reza, da emoção, da energia, da sinergia que contagia todos os profissionais e torcida. E a gente fica forte, faz com que o Léo Pereira suba sozinho, de repente, numa cabeçada e a bola não entra. De repente, numa fase do ano passado, logo assim que a gente chegou, lembra, a bola ia lá na nossa área, cruzar, batia, sobrava alguém, gol. A gente não tinha essa resiliência. Então hoje nessa energia é tão boa, né, que a gente também, isso pesa positivamente também para a gente conseguir grandes feitos, porque se a gente jogar 10 vezes com o Flamengo, a gente vai sofrer, não tem jeito. Né? Parece que é fácil, mas é só marcar, eles fazem um quadrado do lado, tava falando com o Baralhos ali agora, ele falou que tu é louco, cara, é difícil marcar demais. E cansa, né? Porque você não consegue ter a bola, você só corre, você tá atrás e vem e marca, atrás e vem e marca. Então a gente tem que usar a estratégia, que é um time que se joga com 10 jogadores dentro da sua linha. O que a gente tem que fazer? O que a gente fez quando teve o gol da jogada do René, atacar espaço, por isso a opção do René também. Tem mais facilidade e velocidade para atacar o espaço e a gente consegue essa classificação importante. Jair, boa noite. Conta aqui pra gente, na sua opinião, qual é o recado que esse grupo hoje dá para o Brasil, que esse grupo dá para a torcida e também até para eles mesmos, em termos de classificação diante do Flamengo, uma equipe difícil, uma equipe que até pouco tempo estava no Super Mundial de Clubes. E você entende que essa classificação possa ajudar até no desempenho fora de casa, que o Vitória ainda está buscando essa tão sonhada vitória fora de casa? Com certeza, né? Você fazer grandes jogos contra grandes equipes te dá confiança. Mas eu gostei demais, vocês viram minha coletiva, né? Do jogo do Fluminense. Gostei, até falei um palavrão do que eu vi. Nós deixamos escapar a vitória. Você vê, né? O Fluminense é o terceiro melhor mandante. É o terceiro do Campeonato Brasileiro e empataram no final do jogo. Então, assim, eles buscaram o empate contra a gente. Então, essa retomada já está acontecendo. Né? O próprio jogo da Chape lá, quando, né, a gente queria a minha demissão, porque a gente teve empatado com a Chape, a gente estava com um jogador a menos desde o primeiro tempo. A gente teve força ainda de empatar, tomando um gol, né? E a Chape classificou hoje, né? Então, assim, todo jogo é muito difícil. Né? Então o recado que a gente passa é de humildade, cara. Não tem que se exaltar, achar que eliminou aqui já está tudo bem, dar porrada em ninguém, falar de quem a gente criticou. Pés no chão, tranquilidade, vamos jogo a jogo, fazendo a nossa humildade. A torcida já nos abraçou, como sempre abraçou, mas ainda mais por os acontecimentos recentes, e juntos somos muito mais fortes. Oi, Jair, boa noite. Lincoln Ariadne, da Rádio Tatiaia. Parabéns pela classificação. O Vitória, ano passado, foi eliminado da Copa do Brasil na segunda fase, né? E volta agora às oitavas de final após 5 anos. E você tem marcado essa trajetória aqui, sua trajetória no Vitória, como um quebrador de tabus, né? Como é que você vê essa estigma também aqui no Vitória? Cara, eu fico feliz, de verdade. Eu fico feliz, né, que eu sempre falo a nossa diretoria é muito presente, né? Fábio Papelini, Maneca, seu Djalma, tá todo mundo no nosso dia a dia e passa tranquilidade para a gente trabalhar. Né? Eles entendem que a manutenção do trabalho é importante, a longevidade dos processos é importante e essa longevidade está dando resultado, né? Que a gente não está andando em todas as competições. A gente perdeu o Baiano, é verdade, mas foi um jogo muito equilibrado, vocês lembram do jogo, e a gente ainda no momento de início, né, de competição. Então agora a gente está cada vez mais forte e os resultados estão aparecendo. Não, vai ter um momento que a gente vai perder, a gente vai oscilar, mas tentar lembrar desses bons momentos que a gente está vivendo. Não são eternos para nenhuma equipe, mas que acho que a gente tem muito mais coisas positivas, muito mais coisas a ser elogiadas do que a gente não elogiar, né? E esses tabus eu fico feliz.
porque são legados, né? Então, daqui a alguns anos, espero que possa durar muitos anos, ainda aqui como treinador do Vitória, estou muito feliz aqui, já falei isso, sempre falo. Daqui a alguns anos, quando quebrarem o tabu que a gente quebrou, vão lembrar que foi com esse grupo que fez. Então é importante a gente estar marcando história, estar passando, quebrando e levando essa ascensão do Vitória, muito, muito importante também. Jair, boa noite, parabéns por essa classificação assim de uma forma extraordinária do Vitória. Você passou por um momento complicado há poucas semanas atrás, não com relação à diretoria, né, mas vinha assim uma pressão da mídia, da torcida, e você deu a volta por cima, né? Hoje a gente vê um Vitória jogando um futebol com a marcação encaixada, sabendo sair na transição, um time que sabe o que fazer. Realmente o Vitória virou a chave, né? O seu trabalho deu uma guinada extraordinária nesse momento. E eu queria saber de você se é possível o torcedor sonhar um pouco mais, porque o Vitória eliminou o virtual campeão da Copa do Brasil, o virtual campeão brasileiro, o virtual campeão da Libertadores. Dá para sonhar? Esse elenco que você tem nas mãos, ele é capaz de algo maior? Cara, eu acho que a nossa torcida deve sonhar, deve pensar grande, nós também, mas hoje seria muito oportunista da minha parte falar em alguma coisa, porque a gente eliminou um gigante como é o Flamengo. Então eu vou continuar com a mesma humildade, jogo a jogo, como eu sempre fiz. É meu trabalho, é o jeito que eu trabalho, não tem oba-oba. Vocês sabem do que a fase que a gente passou sob críticas, eu era a mesma pessoa, e agora ganhando do Flamengo eu vou ser o mesmo profissional. E amanhã eu vou estar chegando com a mesma cara que eu cheguei quando a gente perdeu para o Palmeiras lá, uma goleada, e amanhã é a mesma coisa, equilíbrio. Acho que o equilíbrio do comandante é muito importante, mas nossa torcida... Mas deve ser difícil sair daqui hoje, que estão em água aí desde cedo, né? Tem que tomar cuidado aí para sair com o alerta ligado aí, mas eles têm direito de tudo. E todos nós estamos aqui por eles. Obrigado para eles pela presença. Barradão hoje estava uma loucura. E dedicar essa classificação para todos eles que fizeram uma linda festa. Boa noite a todos, bom descanso. Fui.